Pessoal, já são 8h10. Nós vamos começar o nosso culto. Amém? Aleluia. Eu queria primeiramente dizer que é muito bom nós estarmos aqui reunidos. Apesar de não estarmos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados. E eu quero dizer para vocês que hoje o Senhor tem uma palavra. A pastora Marinete acabou de chegar aqui, deixou ali a aula só para fazer uma oração aqui por todos nós. Eu vou sair aqui, ela vai ficar na frente de vocês e ela vai fazer essa oração. Fiquem ligados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Queridos, estamos vivendo dias difíceis. Há um mês atrás, se alguém dissesse em profecia o que estaria acontecendo hoje, ninguém ia acreditar. Mas o Senhor já tinha reservado esse momento para nós. E nós não temos que temer, porque nós somos o povo dele. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós não podemos temer diante da tribulação. É necessário permanecer firme na fé. Não podemos de forma alguma fraquejar diante da luta. Eu tenho sempre conversado a seguinte situação. Sabemos que tem a questão das finanças. A gente se preocupa muito com essa parte. Mas eu quero que vocês guardem essa mensagem nessa noite. A provisão virá do Senhor. Amém? Amém. A provisão virá do Senhor. O Senhor vai deixar descer maná do céu e codornizes para o povo dele. Glória a Deus. Nós vamos passar no meio desse deserto. E nós vamos chegar na terra prometida, queridos. Essa é a promessa de Deus para a minha e para a sua vida. A provisão vai chegar no meio do deserto. O Senhor não vai nos deixar desamparados. Nós temos que crer na promessa. No meio da tribulação, o Senhor está conosco. No meio do deserto, não vai faltar a provisão na nossa mesa. E diante de uma batalha, o soldado se preocupa com o quê? Em sair ileso da guerra. O soldado se preocupa em sair vivo. Então, no meio da batalha, que a gente pegue nossas armaduras. Pastor, e quais são as armaduras, pastor? É o escudo da fé. O capacete da salvação. É com essas armas que nós vamos chegar à nossa vitória. Não precisamos temer, queridos. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está conosco. Pastora, como é que vai ser os próximos dias? Serão dias difíceis. Passaremos por dias difíceis. Dias de grande luta, mas isso está escrito na palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. E creia que o Senhor é contigo. No meio desse deserto nós vamos passar juntos. E no meio desse deserto o Senhor vai mandar a provisão. Vai descer o maná do céu. Não vai faltar nada na sua mesa. Não se preocupe, porque o Deus da provisão vai proteger o seu povo. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, através da palavra que o pastor vai trazer agora, trazer a calma ao coração. Hoje, queridos, nossa mensagem é de calma. Mensagem de fé e de esperança. Nós precisamos nos preparar para os dias que virão. Pastora, vai ser difícil? Vai ser dias muito difíceis.
as 2 semanas que virão em frente serão semanas difíceis. Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está conosco. A quem temeremos se nós temos um Deus altíssimo por nós? Amém? Então fique na paz do Senhor. Eu vou passar agora aqui para o pastor. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de começar este culto, como a gente tem feito todos esses dias que a gente está nesse isolamento. Eu tenho certeza que os irmãos estão orando, proclamando o Salmo 91. Nós gostaríamos de começar por ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia do Salmo 91, para que a gente pudesse ler juntos, proclamando como igreja o livramento do Senhor ao seu povo. Aleluia, Jesus. Todos abram o Salmo 91 e nós vamos agora fazer uma proclamação deste Salmo. Nós vamos clamar a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor, porque Ele merece. E só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E por causa desta palavra, queridos, o Senhor, Ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. Amém. Queridos, nós estamos numa situação em que a única coisa que nós podemos fazer neste momento é orar. Estamos em isolação, nós estamos isolados socialmente porque é uma recomendação médica por causa dessa peste, desse vírus, e nós estamos isolados em família. E neste momento, o que nós podemos verdadeiramente é orar. Então vem uma pergunta que o Espírito Santo às vezes nos faz, a gente também se faz, onde diz assim: o que fazer quando não há nada a fazer? Nós estamos vivendo esses dias. O que fazer, pastor? O que fazer quando não há nada mais a fazer? Nós temos que fazer é orar, cumprir a questão da higiene, de higienizar as mãos, manter-nos longe de aglomerações, mas principalmente orar.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Deus vai falar conosco nesta palavra. Amém? Atos, capítulo 12, do 1 ao 12. Vamos para a palavra. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 12. Estamos na situação aguardando em nosso Deus. Não estamos aguardando o homem, porque do homem não pode vir nada, mas somente do Senhor. Então, em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias da festa de pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava insistentemente a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, no dia seguinte, nessa mesma noite anterior, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E no mesmo instante caíram-lhe das mãos as correntes. Disse-lhe ainda o anjo: Veste e calça as tuas sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Curve a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós nos apresentamos, meu Deus, diante de Ti, a Tua igreja, meu Senhor da glória. Meu Deus, Senhor, da mesma forma, ó Deus, que Tu deu um grande livramento a Pedro. Senhor, neste momento nós clamamos, ó Deus, por este livramento, Senhor, desta peste, deste vírus. Pai, que nenhum dos Teus filhos e filhas, meu Deus, sejam atingidos. Pai, nós também te pedimos misericórdia, Senhor, pelo mundo, por aqueles que ainda não te conhecem. Pai, Senhor, que Tu possa tocar, Senhor, os seus corações e que eles possam se voltar para Ti e confessar, ó Deus, o Teu nome. Porque, Deus, o antídoto, Senhor, contra este vírus está no sangue, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue, ó Deus, que nos cobre, é o selo do Espírito Santo. E assim, Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, existem situações em que a gente pensa que a gente não pode fazer mais nada. Esta é uma das situações.
Você já se sentiu assim? Você já se sentiu imobilizado? Você já se sentiu incapacitado, incapacitada? Você já se sentiu de uma forma que você estava olhando para um lado, olhando para outro, não vê solução, se sentindo impotente? É uma sensação terrível que nós sentimos por ver as coisas estar acontecendo e não poder fazer nada. Estamos vivendo esta situação, mas eu quero te dizer algo. Nós podemos fazer e muito. E o que nós podemos fazer, pastor, é orar, querido. A nossa maior arma, a maior arma que Deus nos deu foi oração e a leitura da sua palavra. Querido, Pedro estava com os pés e mãos amarrados. Aqui diz que ele estava sendo vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Sabe quantos soldados estavam ali vigiando Pedro? 16 soldados. Aqui também diz que Pedro estava acorrentado entre 2 soldados. Ou seja, ele estava guardado de uma forma que humanamente era impossível fugir. Nada havia que se pudesse fazer. Tudo já estava preparado para a morte de Pedro. Herodes o prendeu pensando em matá-lo para agradar os sacerdotes judeus. Queridos, talvez Pedro já estivesse até se preparando para o fim. A multidão aguardava ansiosa no outro dia a apresentação de Pedro para se fazer com ele o que se fez com Jesus, matá-lo em praça pública. Mas embora estes fossem os planos de Herodes e do povo, Deus tinha outros planos na vida de Pedro. Embora nós estejamos vivendo essa situação desse vírus, estejamos isolados, as coisas de certa forma acontecendo sem nada podermos fazer, eu quero dizer algo para você hoje. Deus está no controle de tudo e Ele tem outros planos para nós. Amém? Queridos, assim como aconteceu com Pedro, que achava que já estava tudo perdido, muitas das vezes acontece na nossa vida quando nós pensamos que já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que Deus entra com a sua ação poderosa para nos livrar do mal. Quando não podemos fazer nada, e aqui eu quero que você guarde essa palavra. Quando nós já não podemos fazer mais nada, Deus pode fazer tudo. Amém? Aleluia, Jesus. Queridos, você já tentou de tudo? Então nós vamos refletir em cada versículo lido e aprender o que devemos fazer. Primeiro, Deus está te guardando. Amém? A primeira coisa que a gente aprende desse texto é que Deus está nos guardando. No versículo 5, na parte A, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava preso. Queridos, o fato de nós estarmos dentro das nossas casas em isolamento social, eu quero te dizer algo. Deus está nos guardando. Deus está conosco aqui. O Espírito Santo de Deus está em cada lar. O Espírito Santo de Deus está em cada lugar. O Espírito Santo de Deus está aí com você neste momento. Aleluia, Jesus. A primeira coisa que precisamos nessas horas é saber e confiar que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo. A igreja e o próprio Pedro achava que ele já estava sendo preso pela maldade de Herodes, mas na verdade não era, queridos. Tudo estava no controle do Senhor. Herodes achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria, eram 16 soldados contra Pedro, que estava, além de guardado, estava acorrentado.
A multidão esperava amanhecer, queridos, para condenar Pedro à morte. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Onde foi que ele guardou Pedro em segurança? Ali na prisão, queridos. Que podia ser que ele tivesse sido pego pela madrugada e ter sido levado para um lugar ermo, e aí sim ele poderia ser executado. Mas Deus estava no controle da vida de Pedro. Para isso, Deus usou a guarda herodiana mais preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto, queridos, pelo povo enfurecido. Portanto, o fato de nós estarmos isolados socialmente é Deus nos dando livramento, querido. É Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. O que Deus pode fazer num mover de dedos são coisas tremendas e poderosas a nosso favor. Preste bem atenção, o texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava guardado no cárcere. Olha só que coisa interessante. Isso prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Então, uma situação muitas das vezes adversa, que a gente não entende, que a gente não compreende, muitas das vezes é Deus usando a sua forma de nos guardar. Lembre-se que a palavra do Senhor diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Porque o Deus que a gente serve, querido, ele diz mais, que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Então Deus, ele nos guarda para que a gente possa, nesse momento de isolação, ter uma intimidade com Ele. De clamar o Salmo 91, de ler a sua palavra, de orar, de buscá-lo. Porque assim, irmãos, é que o livramento vai vir. Queridos, quando pensamos que tudo está dando errado, Deus pode consertar. Por quê, pastor? Porque lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, queridos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, querido, aquilo que às vezes a gente pensa que não está certo, que está errado, são estas coisas que Deus prepara para que Ele possa nos surpreender e nos abençoar. Parece que está tudo dando errado na sua vida? Confie, porque Deus está aguardando você. Amém? Aleluia, Jesus. Querido, uma outra situação desse texto que nos chama a atenção é que a gente tem que aprender, e a gente está aprendendo aqui com a palavra do Senhor e com o isolamento que nós estamos vivendo, é ore incessantemente. Mas pastor, o que é orar incessantemente? É orar, queridos, dia e noite. É orar em todo momento. É orar de manhã, de tarde, de noite. É ler a palavra. É glorificar a Deus. Eu não sei louvar, eu não tenho voz, irmãos. Eu vou somar juntamente essa preocupação contigo, porque eu também não tenho voz para louvar a Deus. Então bota um louvor. Aleluia, Jesus. Uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa, irmão, sabe o que é? É quando eu boto louvor e vou lavar a louça. Que aqui tem um rodízio de lavar a louça, viu, queridos? Não é só a pastora que lava, porque a Riba, que trabalha conosco, nós estamos deixando ela mais em casa, nós estamos buscando ela em dias, em 2 vezes na semana só, para ela não vir de ônibus, eu estou indo buscar de carro. Então, quando ela não está aqui, aí cai minha vez de lavar a louça, eu fico pensando assim, cada panela que eu consigo lavar, arear, eu digo, esse gigante vai cair agora em nome de Jesus. E o louvor troando ali atrás. Amém? Em tudo nós temos que dar graças. Ore incessantemente. Sabe o que é que diz aí no versículo 5 do que a gente acabou de ler em Atos 12, versículo 5, parte B, diz assim:
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Pedro estava preso, a igreja se acovardou, a igreja correu. Não, Senhor, a igreja se reuniu na casa de alguém, ou num prédio, ou num lugar, ou como nós estamos fazendo aqui, a igreja não se acovardou e começou a orar, irmãos. Começou a orar para o livramento de Pedro, começou a incomodar a Deus. O diferencial deste texto é este, mas, que era mais, havia oração incessante a Deus por parte da igreja, queridos. Esse mais, ele abre espaço para algo que faz a diferença em nossas vidas, a oração. Precisamos agora mais do que nunca orar. As autoridades estão fazendo o que devem fazer. Nós estamos fazendo a nossa parte humana. E nós precisamos que Deus nos ajude, queridos. E Deus só vai nos ajudar se nós buscarmos intimidade através da leitura da sua palavra e oração. Mas não é uma oração qualquer, mas uma oração incessante, uma oração de busca, uma oração, querido, de clamor. Uma oração, queridos, de um orando pelos outros. Nós precisamos fazer isso. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Todas as vezes que eu me curvo diante de Deus, aonde eu vou proclamar o Salmo 91 após orar, irmão, nós oramos por cada um de vocês. A gente proclama vida na vida de vocês, a gente proclama prosperidade, a gente proclama, Senhor, em nome de Jesus, Deus, faz o teu mover, porque a situação é uma situação difícil, complicada, mas nós vamos passar e nós vamos vencer. O diferencial é que nós vamos sair dessa pessoas melhores, cristãos melhores, um cristão de buscar mais ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que a igreja orava querendo que Deus, não era querendo que Deus fizesse a vontade deles, mas estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena nele. Eles oravam para que Deus intercedesse junto a Pedro. Eles oravam intercedendo para que livrasse Pedro da morte. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas passam por situações difíceis, querido, e não estão dispostas a orar, não estão dispostas a pagar preço. Fica esperando para outra pessoa orar por ela. E uma coisa que nós fomos chamados, queridos, como cristãos, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é buscar a Deus com todas as forças. Esse já é uma unção que a gente recebe de intercessor. Aleluia, Jesus. Querem que as irmãs orem, querem que outra pessoa ore. Não, Deus quer ouvir a tua oração, queridos. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do seu jeito nem na hora que você quer, mas é do jeito dele na hora que ele quer. Aleluia. Precisamos orar sem cessar. E essa palavra orar sem cessar está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber a sua bênção. Enquanto nós buscamos a Deus, a gente está pagando um preço. Enquanto nós ali nos derramamos nos pés do Senhor, o Senhor está tratando conosco, está nos transformando para que Ele possa liberar a sua bênção. E eu sei que Ele vai liberar a bênção na vida de muita gente. Querido, nós estávamos no meio, numa campanha de oração, e aqui nós vamos orar também por aqueles pedidos naquela taça. E eu creio, eu tenho certeza que Deus vai continuar atendendo em meio a esse caos. Uma pergunta que o Espírito Santo nos faz é: nós estamos dispostos a pagar o preço da oração? Ore incessantemente, irmãos, e Deus fará um milagre em sua vida. Aleluia, Jesus. Um outro ponto, terceiro ponto que a gente aprende nessa mensagem é:
Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Você está em casa. Não há nada mais para que você possa fazer além do que você está fazendo, além do que você está orando, além do que você está se cuidando. Portanto, agora também é momento de aguardar, descansar no Senhor significa esperar no Senhor. No versículo 6 de Atos 12 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Queridos, o que me chama a atenção, que aquela poderia ser a última noite de Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Mas ele já tinha orado, com certeza. A igreja estava em vigília orando por ele. A igreja já sabia que no outro dia Pedro poderia ser executado. Pedro, naquele momento, ele estava fazendo o quê? Ele estava desesperado? Não, irmãos. Aqui na palavra diz que ele estava dormindo entre os 2 soldados. Imagine só, possivelmente esta seria a última noite da vida de Pedro e ele estava numa posição desconfortável, acorrentado nas mãos e nos pés entre 2 soldados. Não havia nenhuma maneira nem dele de virar para um lado ou de virar para o outro. E mesmo assim Pedro dormia. Mas por que, pastor, que Pedro dormia? Porque ele confiava no Deus que ele serve, irmãos. Nós precisamos confiar nesse Deus que a gente serve. Mais tarde, Pedro escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus. Olha o que ele escreve aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso foi depois dessa situação, depois do livramento. Então Pedro já tinha uma experiência com Cristo, uma intimidade em oração. Ele sabia que não adiantava estar ansioso, não adianta estarmos ansiosos por coisa alguma. Nós temos que lançar essa ansiedade sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Ele. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele, queridos. Precisamos crer. Não adianta apavorar-se e ficar preocupado. Pode dormir tranquilo, pois lá no Salmo 127, versículo 2, uma palavra de Deus agora para o seu coração, aonde complementa o que a gente está falando, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então nós somos filhos e filhas do Senhor, queridos. Ele nos ama. Portanto, ele sabe qual é a nossa necessidade, ele sabe qual é a minha necessidade, ele sabe qual é a tua necessidade. Você tem descansado em Deus ou se desespera facilmente? Aprenda a confiar no Senhor, queridos, em todo tempo, no tempo bom e no tempo mau. Querido, nós aprendemos também uma 4ª lição sobre esta palavra que diz assim: Deus enviará o seu anjo. Aleluia, Jesus. No versículo 7, parte A, diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Pedro já tinha orado, Pedro estava orando. Naquele momento, Pedro estava descansando no Senhor. Paralelo a isso, queridos, uma igreja inteira estava orando por Deus. Eu estou até me arrepiando todo aqui. Porque a oração era incessante no trono de Deus. Incomodou o Senhor de tal forma que ele teve que enviar o seu anjo. Queridos, Deus não suporta um coração aquebrantado. A palavra do Senhor diz que ele não deixa o justo sem resposta, queridos.
E ali não era só um justo, eram vários justos em oração, incessante, sem parar. Eu acredito que eles faziam turnos, olha, vamos orar de manhã, em seguida você descansa, outro continua, mas vamos clamar pela vida de Pedro, é o nosso líder. Pedro é o nosso líder. Deus teve que ouvir a oração, queridos. Primeiro você deve confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Depois deve orar incessantemente e então descansar no Senhor, sabendo que sua vida está em suas mãos poderosas. Primeiro nós precisamos, queridos, orar incessantemente. Primeiro nós devemos confiar através da nossa fé. Primeiro nós devemos crer. Depois que nós crermos, nós vamos orar, sabendo que aquela oração ela vai ter resultados. Depois que nós orarmos, nós vamos descansar aguardando o resultado, porque aquela oração está fazendo, queridos, está fazendo um rebuliço nos céus, está fazendo um rebuliço do reino espiritual. O socorro está vindo. A Bíblia diz, querido, que os anjos, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Os anjos estão a nosso serviço. É isso que quer dizer aqui. O Senhor Deus ordena para o anjo, olha, cuida de um servo meu, cuida da minha filha, cuida do meu filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eles obedecem, queridos, porque nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. Nós fomos comprados com alto preço. Jesus derramou até a sua última gota de sangue, nós somos muito caros para o Senhor. Ele diz que nós somos como a pupila dos seus olhos, como a menina dos seus olhos. Como é que eu estou orando, estou clamando, eu não vou ter resposta de Deus, irmão? Se a sua palavra diz que ele não deixa um justo sem resposta, que a sua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que o amam. Nós somos esse povo, queridos. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme ao Senhor, fica tranquila, descansa. Tenha certeza que os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger, irmãos, para te guardar, que a providência o Senhor está enviando, que o Senhor está mandando. Creia somente nisso. Existem coisas, queridos, que nós só conseguimos com a batalha espiritual. Por isso Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Sabe onde é que está isso? Em Efésios capítulo 6, versículo 12. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo para vocês, irmãos. E o Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Ele cumprirá, e Ele está dizendo na sua palavra. Quando você pensa que está só, Deus envia os seus anjos para te ajudar. Portanto, acredite que Deus envia seus anjos para nos livrar. Porque o Senhor, Ele ama seus filhos. Porque Deus tem uma aliança conosco, e nós temos uma aliança com Ele, porque a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós estamos nos aliançando tanto com Jesus, tanto com o Espírito Santo e tanto quanto o nosso Deus, irmãos. Estamos aliançados e Deus honra essa aliança. O que aprendemos também nesta palavra, do item 5, Deus te dará uma luz. Versículo 7, parte B, diz assim: e uma luz iluminou a prisão. Queridos, tudo estava escuro naquela prisão quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momento, querido, em que não vemos uma alternativa sequer para agir. Mas Deus te enviará uma luz.
Não há, querido, muitas das vezes a gente pensa que não há uma luz no final do túnel. Mas Jesus, eu quero te lembrar o que Jesus falou na sua palavra. Lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir, queridos. Quanto muitas das vezes a gente não vê uma luz no final do túnel, Deus fala agora ao teu coração. Se tu está pensando nesse momento, nessa situação, Deus fala ao teu coração, ele diz assim, lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz para nos clarear as esperanças. Queridos, não há nenhuma tribulação, não há nenhuma situação que a gente passa que a gente não possa suportar. Está na palavra. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz para clarear as nossas esperanças, para nos trazer fé. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida e acesa em nossa vida. Está lá no Salmo 119, 105. Você está precisando de uma luz? Peça a Jesus que ilumine o seu caminho. Mas você tem que ler a sua palavra. Aleluia. Queridos, um outro ensinamento do que nós estamos aprendendo nessa passagem de Pedro, lá em Atos capítulo 12, é no versículo 7, parte C, aonde diz assim, tocando, sabe o que significa isso? Lá no versículo 7, parte C, onde ele diz, tocando ele o lado de Pedro, o Senhor está me dizendo e te dizendo o seguinte, sinta na sua vida o toque de Deus. Sinta na sua vida agora Deus te tocar. Aleluia, Jesus. Queridos, Pedro estava dormindo acorrentado nas mãos e pés entre dois soldados. Haviam 16 soldados vigiando ele. Quando de repente rompe naquela prisão uma luz muito forte. E naquele momento Pedro é tocado por aquele anjo. Aquele anjo estava dando um toque de Deus na vida de Pedro. O acordando, o chamando. Talvez Pedro pensasse que era um sonho, ele disse, achava que estava sonhando, que era uma visão. Por isso o anjo tocou-o para acordá-lo e dar ânimo. O toque de Deus, queridos, restaura as nossas vidas. Que o Senhor possa estar te tocando agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa te estar agora neste momento te sacudindo, te enchendo de coragem, tirando todo o medo. Porque o Senhor é aquele que nos restaura, queridos. O toque de Deus restaura nossas vidas e eu peço a Ele que restaure a sua neste momento. Em ocasiões em que já estamos anestesiados de tanto levar pancada, Deus com seu toque suave nos fortalece. Pois agora nesse momento te levanta o teu ânimo. Tenha coragem, porque quem está te tocando agora é o Senhor, através da sua palavra. O Espírito Santo está aí, porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nós estamos falando da sua palavra. Receba o toque, seja restaurado agora. Em ocasiões, existem problemas que queremos resolver com as nossas próprias mãos, queridos, e não conseguimos, mas Deus, com um suave toque das suas mãos, coloca tudo no seu devido lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus nos toca de diversas maneiras, queridos, como agora está ali tocando através desta mensagem. Tenho certeza que você agora, neste momento, está sendo tocado pelo Senhor. No caso de Pedro, Deus usou um anjo
No nosso caso, Deus está usando a sua mensagem. Mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para te tocar, desde que você esteja sensível a isso. Para isso, nós precisamos crer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tremendo e poderoso. Deus nos toca, querido. E eu quero dizer para você, hoje, nesse momento, que você tenha sensibilidade de receber o toque do Senhor. Peça em oração, peça hoje, daqui a pouco, quando você orar, peça agora que nós estamos reunidos. Peça para o Senhor tocar em tua vida. Queridos, uma outra coisa que a gente aprende nesta mensagem, um outro ensinamento, é despertar e levantar. No versículo 7, parte D, diz assim: o despertou dizendo, levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com a luz, o toque do anjo. Mas eu acredito que Pedro, quando acordou, ele ficou de uma forma assim assustado, ele ficou paralisado com aquela luz. E por um momento ficou deslumbrado com aquela visão, com aquela visita angelical, e se satisfez em ficar só contemplando, mas aquele momento precisava de uma ação de Pedro. O anjo despertou e ordenou que se levantasse logo, pois não era hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Querido, muitos crentes querem ficar só na contemplação. Muitos crentes querem ficar só olhando, só vendo as coisas acontecer, olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora em que é preciso agir. Vamos fazer um trocadilho com a palavra oração. Oração, queridos, se nós dividirmos esta palavra, fica assim, ora mais ação. Orar e depois agir com fé, irmãos. É isto que é a nossa ação. Nós precisamos, ao orar, nós precisamos executar esta oração. Nós precisamos exercitar a nossa fé com a ação. A igreja costuma ser como um campo de futebol, onde uma multidão fica gritando e na hora de trabalhar só alguns aparecem. Então o que Deus quer de nós hoje? Que nós verdadeiramente nos prostremos e oremos. O Senhor quer que nós verdadeiramente exercitamos a nossa fé. O Senhor quer que muitas das vezes você pegue o seu celular, o seu WhatsApp, ligue para alguém que possa estar nesse momento preocupado, desesperado e diga, olha, Deus te ama. Jesus quer fazer através de você, Ele quer lhe levantar, quer lhe fortalecer. Ajude as outras pessoas que estão no momento de desespero, queridos. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia, toma teu leito e anda. Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar o Senhor. Por que o Senhor diz a senhora, pega teu leito e anda? O que não deixava aquele leito lá? É porque ele ali queria demonstrar, ele queria mostrar, ensinar, de que apesar, depois de ter recebido o milagre, aquela pessoa precisava fazer alguma coisa. Não adianta querer que Deus faça tudo, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte para vencer, e se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo por você, agindo ao teu favor. Porque o nosso lado humano nós estamos fazendo, mas o sobrenatural quem vai poder fazer é o Senhor. Portanto, levante-se, chega de ficar só olhando como Pedro ali na prisão. Deus quer te abençoar. Amém? Deus quer te abençoar em pé. Deus quer te abençoar agindo. Deus quer te abençoar através da tua fé. Oitavo ponto, queridos, que a gente aprende nessa mensagem é: seja liberto. Quando nós olhamos aqui o versículo 7, a parte E, diz assim:
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. No momento que aquele anjo tocou Pedro, as cadeias, cadeias quer dizer correntes, caíram-lhe das mãos. Até então Pedro ainda estava algemado, queridos, porém ao se levantar, como uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Para que as algemas caiam das nossas mãos, nós precisamos agir, queridos. Para termos libertação, nós precisamos agir. Aleluia. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação, então significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, que é o novo nascimento, nós precisamos iniciar um processo de mudança de vida. Também é necessário, queridos, se libertar de tudo que impede as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Queridos, prepare-se para o melhor. O versículo 8, parte A, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa. Antes de sair da prisão, queridos, o anjo mandou Pedro se aprontar. Portanto, nós precisamos estar preparados para podermos sair da nossa prisão. E eu quero dizer para vocês que após essa pandemia passar e que nossa vida começar a voltar ao normal, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente tem que se preparar, queridos, para servir a Deus. O crente tem que se preparar, queridos, para estar sendo guardado e protegido por Ele. Portanto, prepare-se espiritualmente para vencer. E tem 10 que a gente aprende nessa mensagem. E encerrando. Siga em frente pela fé. Versículo 8b e 9 diz, segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E eu quero dizer para vocês que se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, algo teria dado errado. Porque quem estava na direção e quem estava libertando Pedro era o Senhor. Era o anjo, mas mandado pelo Senhor. Deixe Deus te conduzir e tudo dará certo. E no item 11, encerrando, diz assim, Deus abre as portas da prisão para você. Deus abre as portas para você. Assim como o anjo abriu as portas da prisão para Pedro, Deus neste momento abre as portas da prisão, do que está trancado, do que está atravancado, das tuas preocupações, da situação que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Ele abre as portas para você. Versículo 10 diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo ia à frente de Pedro, Pedro não ia à frente do anjo. Portanto, queridos, esse ensinamento nos diz que nós nunca devemos andar na frente de Deus, mas Deus seguir em nossa frente. É o Senhor que nos conduz por segurança, com segurança. É o Senhor que nos tira de situações difíceis e complicadas que nós estamos. Seguir as orientações do Senhor. Aleluia, Jesus. E encerrando, o item 12. Vá
para o lugar certo. O anjo conduziu Pedro até próximo da onde a igreja estava orando. Queridos, o lugar certo é o centro da vontade de Deus em nossas vidas. Queridos, o lugar certo é buscarmos a Deus em oração. Queridos, o lugar certo é termos a aliança com Deus. Considerando, no versículo 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Oravam por quem? Pela vida de Pedro. Portanto, nós como igreja, nós estamos incessantemente orando a Deus por esta situação. E eu declaro, neste momento, sobre a tua vida, assim como Deus fez com Pedro, aonde o libertou de uma situação que era impossível, Deus, neste momento, Ele também está te dando livramento, te libertando, te dando aquilo que você realmente precisa. Deus provendo numa situação de caos, Deus fazendo jorrar água no deserto, Deus fazendo neste momento na tua casa, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo prosperidade, fazendo um milagre, multiplicando aquilo que o Senhor colocar em tuas mãos. E assim, eu peço agora neste momento que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar juntos e declarar que nós somos servos e servas do Deus Altíssimo e que dependemos dele para tudo. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós neste momento, ó Deus, como igreja, nós estamos, ó Deus, reunidos agora através, Senhor, da tecnologia. Estamos, meu Deus, Senhor, em um só Espírito, unidos pelo Espírito, nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu livramento nesta situação. Que Tu possa, meu Deus, nos encher, Senhor, de fé. E que nós possamos, meu Deus, Senhor, ter forças, porque Tu é aquele que nos dá força. E Tu possa, meu Senhor da glória, abençoar de uma forma sobrenatural Teus filhos e filhas que estão aqui reunidos. E assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estendo suas mãos aos céus que eu vou impetrar a bênção pastoral. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Um beijo no coração de vocês e que vocês hoje recebam o toque e o abraço do Senhor. E eu quero dizer a cada um agora, em nome de Jesus, que vocês não tenham medo, porque vocês têm um Deus que tem o controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.